Ok. Certo. Bom, sendo Boa assim tarde a combinados, todos. vais avançar então com a apresentação. Isso. Sim, eu vou só aqui. Consegues ver a tela? Consigo. Ok. Eu não estou a conseguir avançar. Ok, já está. Ok, Já está. muito bem. Temos 2 minutos. Vamos aguardar Tá certo. para que pessoas entrem. Então, vamos começar com a apresentação praticamente depois da entrada dos participantes. É isso. Exato. Queres começar tu? Ao teu Dou-te critério, a como achas? prioridade. Normalmente primeiro são as mulheres, mas hoje dou-lhe a prioridade. Dou-te a prioridade. Tá certo, sem problemas. Então, vamos ver se vão aderir. Temos mais uns 2 minutos. Exato. Mais uns dois. Consegues-me confirmar só se está a gravar? Sim, sim. Está? Ótimo. Boa. Isso Isto, só parece tu que estás tem a... a opção de gravar mesmo com o telefone. Deixa eu só ver se é possível também. Não percebi. Aqui aparece a opção também para gravar, mas parece que não aceita. Vamos usar o computador mesmo. Ok, sim. Tu consegues pôr o teu YouTube em live no teu telemóvel? Via Zoom é. Não, não. Ah, não tens, terias necessidade de ter o outro telefone. Exato. Ok. Fica atento aos pedidos, faz favor, ou deixaste liberdade para as pessoas entrarem à vontade. Bom, vou ficar mesmo atento. Ok. Ok, 15 horas agora. Vamos ver quem entra. Uhum. Deixa eu só mandar uma mensagem para interessados também. Também podes deixar o chat aberto, disponível para as pessoas. Há pessoas que se calhar podem não se sentir à vontade em ligar a câmara, e Exato, fazer as questões e participar. Podem escrever e nós exato. tentamos interagir. Tá certo. Eu não consigo ver as pessoas que estão, só me vejo a mim e a ti. Não, na verdade, Mas tu são consegues. apenas dois Tu tens... participantes, eu percebo. Diz? Por enquanto, somos dois. Ok, está bem. Ok, pode ser que as pessoas também só passou 1 minuto agora, se calhar esperamos. Ou podemos Exato. ir já adiantando. Podes Então, começar a tua apresentação, depois sigo e depois entramos no tema que nos traz hoje aqui sobre a violência doméstica no regime jurídico português e moçambicano, um estudo de direito comparado. exato. Ok, tá certo. Vou já proceder com a apresentação e avançamos. Se forem a participar, melhor ainda. Vamos ver no decorrer do vídeo mesmo. Exato. Certo. Sinto-se cumprimentados. Eu sou o Malvo Matheus Felipe, o criador do canal Direito Moçambicano. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema violência doméstica, regime jurídico português e moçambicano. Para o efeito, convidamos a doutora Célia Lopes, a jurista, que vai já se apresentar. Muito bem, antes de mais, olá a todos, muito boa tarde. Aqui em Portugal são 1h02 da tarde, portanto estamos em pleno inverno, hoje está solzinho, mas tem havido dias muito chuvosos, muito frios, muito ventosos.
mas estamos aqui, e eu chamo-me Célia Lopes, como o meu colega Malvin Felipe já me apresentou, portanto, sou jurista, sou licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, e estou em fases de ingressar à Ordem dos Advogados, este ano, corrente. Portanto, sou, para além de jurista, e futura advogada, que serei em 2025, sou youtuber, tenho um canal de YouTube há mais de 2 anos que se chama Cascada em Direito por Célia Lopes, onde explano matérias temáticas de direito numa ótica de complemento de estudo, portanto, para orientar, ajudar estudantes ou apenas amantes da área de direito, da área de justiça, que tenham questões ou então interesse em saber um pouco mais, e faço também entrevistas, portanto, se tiverem curiosidade, podem no final deste vídeo, portanto, ir dar uma olhadela e espreitarem o canal e deixarem as vossas sugestões e aproveitarem os conteúdos que lá estão. Sem mais delongas, vamos então iniciar a nossa conversa aqui, esta partilha, onde vamos tentar, de uma forma muito concisa, falar sobre a temática da violência doméstica, um estudo, um estudo comparado entre o ordenamento jurídico, o regime jurídico português e moçambicano. Passo Exato. então a palavra ao meu caríssimo colega, Malvin Felipe, por favor. Obrigado. Feita então a apresentação, vamos avançar. Célia, o que é violência doméstica? Bem, nós temos dois sentidos quando falamos da violência doméstica, um sentido, sentido estrito e o sentido lato, mas de uma forma muito generalizada, para quem não entende estas duas distinções que eu já passo a explicar, a violência doméstica abarca comportamentos utilizados no relacionamento entre duas pessoas, por uma das partes, não é? Sobretudo para controlar a outra parte. E deixo já frisado que qualquer pessoa pode sofrer, ser vítima de violência doméstica, não interessa o sexo. E as pessoas envolvidas neste processo podem ser casadas ou não, podem ser do mesmo sexo ou não, podem viver juntas ou não, separadas ou simplesmente namorar. Portanto, as vítimas podem ser, como comecei por dizer, de qualquer estrato social. Isto significa que podem tanto ser ricas como pobres, de qualquer idade, qualquer sexo, qualquer religião, cultura, grupo étnico, orientação sexual, formação ou estado civil. Então, partindo deste pressuposto, podemos então, como eu comecei por dizer, que existem dois sentidos para a interpretação e compreensão do conceito de violência doméstica, que em termos jurídicos temos o sentido estrito, que inclui aqui os atos criminais enquadrados no artigo 152 do Código Penal português, e estamos a falar, portanto, neste caso, de maus tratos físicos, maus tratos psíquicos, ameaça, coação, injúrias, difamação e crimes sexuais. Por outro lado, o sentido lato quer dizer que temos aqui incluídos outros crimes em contacto doméstico, e falamos, por exemplo, da violação de domicílio ou perturbação da vida privada, através de imagens, por exemplo, conversas telefónicas, e nós, a nossa juventude, a nossa geração, a geração Z, principalmente, somos de tecnologia, somos do digital, e estas conversas que existem muitas vezes telefónicas, através de e-mails, ou então segredos entre um casal, podem ser simplesmente revelados de uma forma escandalosa e escrupulosa nas redes sociais, através do Facebook. Muito usualmente vemos histórias e relatos e situações desta natureza no Instagram, que é uma rede atualmente mais afável, por assim dizer, que os jovens mais procuram e onde se sentem mais seguros para fazerem as suas partilhas e, de certa forma, sentem-se abraçados
ou então correspondidos às suas expectativas. E nestes casos podem-se revelar segredos de um casal, factos de vida privada, violação de correspondência, violência sexual também. Aqui neste sentido lato que falamos, falamos também da violação da obrigação de alimentos, em muitos casos que mais à frente vamos abordar, o homicídio, então o feminicídio, que infelizmente existe em qualquer sociedade, e nas mais conservadoras, o cenário é muito mais é muito mais evidente e chocante, ou então danos que ocorrem, furtos e roubos na sequência deste processo todo, da violência doméstica. Exato. Bom, na verdade é mesmo isso. O conceito da violência doméstica abrange uma conduta, seja uma ação ou omissão que atente contra a integridade física, a integridade moral, psicológica, patrimonial de quem? Essa seria a pergunta que eu faria para mais ou menos tentarmos entender quais são, ou seja, a relevância da qualidade do sujeito ativo, de quem pratica a ação, e a relevância do sujeito passivo, ou seja, da pessoa na qual recai esta ação. Ok, muito bem. É uma pergunta interessantíssima. E se nós, eu vou falar da minha experiência, em termos jurídicos e académicos, e com base no ordenamento, no regime jurídico português, se olharmos para o artigo 152, do Código Penal, que na epígrafe fala sobre a violência doméstica, este constitui um crime público. E quando falamos de crimes públicos, nós, estamos a falar de crimes que podem ser, denunciados por qualquer pessoa, e neste caso é um crime público porque significa que assume, aqui uma natureza abrangente, ou seja, a queixa não depende necessariamente por parte da vítima. Basta uma denúncia, por qualquer entidade ou qualquer pessoa, pode ser uma pessoa vizinha, algum familiar, uma pessoa amiga, numa esquadra da PSP, num posto da GNR, no caso de Portugal aqui, ou diretamente no Ministério Público. E aqui, quero deixar um ponto bem assente, que existe um estatuto processual da vítima de violência doméstica aqui em Portugal, que, apresentando qualquer uma destas pessoas, que eu sugeri, não é? Que pode ser qualquer pessoa, qualquer entidade, por ser precisamente um crime público, uma vez apresentada a denúncia da prática do crime de violência doméstica e não havendo indícios de que a mesma é infundada, as autoridades aqui têm judiciais ou órgãos, de polícia criminal são competentes, portanto, atribuem à vítima aqui para todos os efeitos legais, o estatuto da vítima. No mesmo ato, também, é importante frisar que é entregue à vítima um documento comprovativo do referido, estatuto, que compreende então os direitos e os deveres estabelecidos na lei, além da cópia do respectivo auto de notícia ou de apresentação de queixa. Portanto, depois os trâmites que se seguem são, complexos, dependendo, peço desculpa a redundância, a complexidade, da denúncia, da queixa, portanto, por parte de qualquer, ou da vítima, ou então por qualquer entidade, por qualquer pessoa, numa esquadra da PSP, num posto da GNR, ou então diretamente, no Ministério Público. O Estatuto da Vítima permite à vítima obter uma resposta judiciária num prazo limite de 8 meses. Portanto, 8 meses depois de iniciado o inquérito em que tenha havido uma resposta, obviamente, judiciária para solicitar a urgência do processo junto do tribunal competente. E, por outro lado, a vítima tem direito a um advogado. Muita gente não sabe através daqui em Portugal, a Segurança Social, aí em Moçambique, não sei como é que é o cenário, podemos também depois tocar nesse ponto, mas a Segurança Social,
tem a faculdade de disponibilizar advogados, para estas vítimas que não têm condições económicas, obviamente, de contratar um profissional da área para que possam então fazer valer os seus direitos. E também, por outro lado, o Estatuto da Vítima permite aqui requerer a Constituição como assistente e intervir no processo, podendo oferecer provas então e requerer diligências que se considerem necessárias. A vítima aqui em Portugal, uma sociedade mais democrática, tem aqui vantagens e está protegida pela lei e muitas das vezes a informação não chega às sociedades ou às realidades ou às pessoas em contextos de vulnerabilidade, não é? Social, de extrato social mais baixo, mas pedindo apoio, pedindo ajuda através de instituições como a PAV, que é uma associação que apoia a vítima em situações de violência também, e a PSP que está disponível através em canais de urgência, através do 112. Portanto, aqui em Portugal a vítima não está desprotegida porque estamos a falar de uma sociedade, de um Estado completamente democrático e que nestas situações, portanto, oferece ajuda imediata. Respondendo à tua questão, portanto, indo mais a fundo, a vítima, neste caso, é protegida, sim senhora, porque tem, através do artigo 152 do Código Penal Português, portanto, a proteção que é evidente, uma vez que o seu direito é atentado, a sua integridade física é posta em causa, portanto, seja de que forma for, porque existem também vários tipos de violência doméstica que iremos abordar também mais à frente. Enquanto arguido, este tem direito, obviamente, também a um defensor, porque muitas das vezes os cenários de violência doméstica têm dualidades e essas dualidades devem ser devidamente averiguadas para que se possa, no final, ter uma decisão mais coesa, mais justa e mais equitativa, porque na verdade, em todas as histórias, não é? Existem duas faces. E essas duas faces convêm ser ouvidas e esclarecidas para uma justiça mais, como eu disse, mais equitativa. Exato. Célia, primeiro eu queria dar aqui boas-vindas. Parece que temos mais um participante na conferência. Bom, o Muito tema é bem. mesmo este e agradecemos a participação. Bom, a minha pergunta incidia mesmo quanto à questão de sujeito ativo ou sujeito passivo. Por exemplo, na nossa lei, é mais para, em algum momento, tutelar os direitos ou a integridade da mulher. Pese embora tenhamos disposições finais no sentido de o mesmo dispositivo legal a ser aplicado para o homem. Então, nem todo ato que constitua crime pode ser tido como violência doméstica. É mais ou menos nesse sentido. Ou seja, o simples fato de eu agredir, por exemplo, a minha vizinha, tudo bem que trata-se aqui de uma desculpa mais um, ok, exato. O simples fato de eu agredir Sejam bem-vindos. exato. O simples fato de eu agredir, por exemplo, a minha vizinha, pese embora seja um crime contra a integridade física, não vamos aqui dizer que estamos diante de violência doméstica. Ou seja, é necessário que haja a relevância quanto ao sujeito que pratica e ao sujeito no qual recai aquela ação. Isto é, parceiro contra parceira ou ex-parceiro contra ex-parceira, cônjuge contra ex-cônjuge ou uma relação familiar. Então, vai ser essa conduta, que é a ação ou omissão, que vai pôr em causa a integridade física, psicológica, moral, patrimonial, social. Então, e quanto à questão da integridade física, praticamente estamos aqui a falar de uma das formas ou um dos tipos da violência doméstica, neste caso a violência física.
Até porque sempre que se fala de violência doméstica, muitos tendem a pensar que é simplesmente a violência física. Ninguém olha mais para a questão de violência psicológica, moral, por aí em diante. Até na violência física, nós podemos encontrar a violência física simples, assim como a violência física grave. O que difere é mesmo quanto à gravidade do dano anatômico que vai ser causado contra a vítima. Por exemplo, nós temos visto aqui, não sei se isso também acontece lá em Portugal, situações em que o sujeito ativo recorre, por exemplo, à água quente ou a um ferro de engomar e passa. Já vi uma situação também de um sujeito que chegou a cortar até as orelhas da sua parceira porque esta ficava muito tempo ao telefone. Então, para se falar ou para se configurar a violência doméstica, também tem que se ter em conta a questão da relevância da qualidade do sujeito que pratica e do sujeito sobre o qual recai aquela ação. Então, isso é o conteúdo que tem a ver com a violência física. Seria o que seria, então, a violência psicológica. A violência psicológica, nada mais, como o nome indica, nada mais é do que um comportamento reiterado. É preciso refutar isto, a nível da psíquica. E quando falamos a nível da psíquica, nós começamos por falar, da questão da violência verbal. Portanto, através de ofensas, ameaças, do género vou matar-te, ou então, se não fores, minha, não serás de mais ninguém. Ameaças, constantes, a sua integridade física para com os seus próximos, familiares, amigos. Portanto, o controle emocional, sobre o tipo de pessoas com quem pode ou não lidar, violência a nível, portanto, das suas ações, que pode ou não fazer, atuar, como deve ou não atuar perante o seu companheiro. E quando falamos aqui do seu companheiro, podemos, estendemos a questão também para o sexo oposto. Portanto, porque hoje em dia existem, de uma forma mais declarada, mais evidente, obviamente que, no histórico da humanidade sempre houve pessoas, gays, lésbicas, da comunidade LGBTI. Mas na realidade em que vivemos atualmente, em pleno século XXI, nós temos, cada vez mais, este sentido de inclusão. Portanto, quando falamos, destas temáticas e outras, também temos que ter, uma especial atenção, portanto, para estas pessoas também. E, para concluir, esta violência, emocional também, psicológica, deixa danos muito graves, tanto na vítima como, na sua rede de apoio, nos seus familiares, nos seus amigos ou colegas de trabalho também, porque a violência doméstica, pode ocorrer entre quatro paredes, entre um casal, onde podem presenciar os filhos também, as crianças menores, ou não menores, ou maiores, ou então em contextos de trabalho, em contextos de saúde. E falamos também aqui, aproveitamos para falar da questão, dos idosos, que sofrem muitas vezes nas instituições de acolhimento, em lares de idosos, em unidades de cuidados continuados, onde não têm, muitas vezes, a visita constante dos familiares, dos amigos, das suas pessoas queridas, de uma forma constante, e que possam avaliar e estar, atentos a certos sinais, porque, dada a sua as suas idades e condição de saúde, e condições físicas e mentais, muitas vezes não sabem fazer valer os seus direitos, nem manifestar o desconforto, muitas das vezes por medo, por coação. E temos que, mais do que, as sequelas físicas que podem existir,
para uma vítima de violência doméstica, a violência, o tipo de violência mais agravante é a violência, as consequências em termos psíquicos e mentais que uma vítima de violência doméstica pode acarretar para o resto da sua vida. Certo. Então, antes de avançarmos para uma outra forma, ou então o tipo de violência doméstica, eu tenho uma questão quanto a questão das medidas cautelares que o juiz, por exemplo, pode decretar. Por exemplo, cá em Moçambique, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa ofendida, pode-se requerer que o tribunal decrete uma das seguintes providências cautelares. Isso podemos ver no artigo 6º da Lei 29/2009, de 9 de setembro. Apreender armas encontradas na posse do agressor, a suspensão do poder parental, a proibição do agressor em celebrar contratos sobre os bens móveis ou imóveis comuns, a restituição dos bens subtraídos pelo agressor, garantir o regresso seguro da mulher que tenha sido obrigada a abandonar a casa. Então, essas são algumas medidas que o tribunal pode decretar em caso de violência doméstica. Eu queria saber se também procedem nesses moldes em Portugal. Muito bem. Não difere muito efetivamente as medidas cautelares existem e no caso de uma ameaça grave, porque como disse há bocado, existem danos, temos que medir o nível, e isto, atenção, não quero desvalorizar qualquer tipo de ato de violência, porque qualquer tipo de ato de violência, independentemente da sua natureza, a violência doméstica em termos de, no sentido lato ou no sentido estrito, qualquer tipo de violência emocional, social, física, sexual, patrimonial, financeira, moral, é preciso, portanto, averiguar e ver a questão do dano, no sentido de poder então atribuir aqui uma aplicabilidade mais eficaz à vítima. E, nos casos de gravidade, a vítima tem direito a pedir, então, o tribunal pode decretar o afastamento, do agressor, perante a vítima, de modo a assegurar então a sua integridade física e evitar então danos repetitivos ou reiterados, ou então situações de violência de qualquer natureza, por assim dizer, no sentido de dar resposta eficaz e imediata à vítima, que muitas das vezes, e nós sabemos, infelizmente, há cenários de feminicídio, há cenários em que neste tipo de situações ocorrem mortes, e aqui no Estatuto, no artigo 152 do Código Penal Português, em casos de morte, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. Portanto, e nos casos por exemplo, em que o agressor apenas aplica aqui uma violência, seja emocional, seja patrimonial, seja de coação, de controle financeiro. Nestes casos, dizemos casos mais leves, por assim dizer, podem ser aplicados ao arguído penas acessórias de atribuição de contacto com a vítima e de proibição do uso e porte de armas pelo período de 6 meses a 5 anos e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção de violência doméstica. Neste caso, a pena acessória da proibição de contacto com a vítima deve então incluir aqui o afastamento da residência ou do local de trabalho desta pessoa que é vítima, e o seu cumprimento deve ser fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância.
E quem for condenado por crime previsto neste artigo pode atentar, atenta concreta, aliás, gravidade do facto e a sua conexão com a função exercida pelo agente, ser inibido do exercício do poder paternal, da tutela ou da curatela por um período de 1 ano a 10 anos. Portanto, estamos a falar de medidas mais agravadas e de situações em que os danos e os efeitos da violência doméstica requerem aqui uma intervenção mais detalhada e mais objetiva. Exato. Já falamos aqui da violência física, tanto simples assim como a violência física grave. Falamos da violência psicológica. Célia, o que é violência patrimonial? Bem, a violência patrimonial aqui tem a ver muito com o controle do agente que pratica o ato de violência desta natureza, em que controla, por exemplo, a gestão financeira do seu parceiro ou da sua parceira. Atenção. E aqui o objetivo é controlar o dinheiro do companheiro ou da companheira sem que este tenha de facto vontade e o deseje efetivamente. E alguns destes comportamentos podem ser controlar o ordenado do outro, o ordenado que a pessoa recebe ao final do mês, ou então recusar ao outro ou forçá-lo então a justificar os seus gastos. De forma incessante e ameaçar retirar o apoio financeiro como forma de controle em casos de situações, por exemplo, de agregados monoparentais, em que o parceiro, de certa forma, ou a parceira, ofere um certo valor que é acordado na conservatória e depois, posteriormente, analisado pelas entidades competentes, pelo Ministério Público, pelo juiz, que então decreta a validade e a legitimidade daquele acordo de regulação das responsabilidades parentais. É a pessoa, o provedor, no caso, deste valor mensal, pela criação pela educação, criação da criança que é menor, pode exercer este direito sobre o outro ou outra parceira. Alvin? Estou sim? Estás sem som, Alvin? Perdemos-te por um bocadinho. Estás sem som? Ok, ok. Agora sim. Sim. Não sei se conseguiste ouvir até ao fim, perdemos-te por uns instantes, Deve ser mesmo por causa da rede. certo? Então, podemos continuar, mas fez para certificar se ainda está a gravar. Ah, sim, sim, e só temos mais 3 minutos, portanto, Mesmo. se calhar eu Estás a... sugiro, enquanto eu vou explanando a matéria, de criares um Ok. outro link e enviares aqui nos comentários rapidamente para que os nossos ouvintes e seguidores possam então assistir à nossa conversa. Consegues fazer isso num instante? Partilhar aquele link no chat, aqui no chat. Partilhar o link. Sim, sim, enquanto eu respondo a próxima questão. Ainda temos 3 minutos. Penso que consegues rapidamente criar o link e partilhar aqui nos comentários para que os nossos ouvintes possam então dar continuidade à assistência, por favor. Podes Bom, na colocar a verdade, o tua link questão, é por o favor. mesmo, porque havia colocado a duração de 1 hora. Exato. A mim diz-me aqui o tempo restante da reunião, 2 minutos e 57 segundos. A ti não sei o que é que aparece aí. Ok. Talvez o que nós podemos fazer aqui é posso encerrar e começar de novo por causa mesmo daquela limitação mesmo quanto à duração das reuniões.
Exato, Acho que já exato. estamos a Pode ver, ser. era um bocadinho precisar. Então, temos só um instante. Sim. Mas se quiseres fazer a questão